Vamos falar de André Rebouças, intelectual negro do Brasil imperial. Ele nasceu em 13 de janeiro de 1838, na cidade de Cachoeira, na Bahia, e morreu no ano de 1898, já na República. Então, para falar de André Rebouças, nós estamos usando aqui o nosso já conhecida Enciclopédia Negra, organizada pelo Flávio dos Santos Gomes, Jaime Laureano e Lilia Moritz Schwartz, da Companhia das Letras, publicado no ano de 2021. André Pinto Rebouças nasceu em Cachoeira, na então província da Bahia, em 13 de janeiro de 1838. Era filho mais velho do advogado Antônio Pereira Rebouças, que nasceu em 1798 e morreu em 1880. Antônio Pereira Rebouças, negro e autodidata, o pai de André, representou a Bahia na Câmara dos Deputados em várias legislaturas e atuou como deputado e conselheiro do Império. Sua mãe, Carolina Pinto Rebouças, não se sabe o ano do nascimento, mas sabe-se que faleceu em 1865. Era filha do comerciante André Pinto Silveira. André tinha 7 irmãos, sendo mais próximo de Antônio, que nasceu em 1839 e morreu em 1874, companheiro na maioria dos seus projetos profissionais. Os irmãos Rebouças seguiram uma formação paralela aos filhos da elite do país, ainda em tempo de escravidão. Em fevereiro de 1846, sua família se mudou-se para o Rio de Janeiro, com André e Antônio sendo alfabetizados pelo pai. Estudaram no Colégio Kopke, em Petrópolis, e depois no Colégio Marinho. Em 1854, ingressaram na Escola Militar. Depois, ficou conhecida como Politécnica, onde cursaram engenharia. Em 1855, os dois foram voluntários no 1º Batalhão de Artilharia. Em 1857, os dois irmãos assumiram o cargo de segundo-tenente do Corpo de Engenheiros, no 1º Batalhão de Artilharia. Bem como terminaram sua formação na Escola de Aplicação da Praia Vermelha. Em 1859, André se formou em Ciências Físicas e Matemáticas e como engenheiro militar no ano seguinte, sendo sempre o primeiro aluno da turma. Em 1860, recebeu o grau de engenheiro militar. Em 1861, os irmãos Rebouças ganharam bolsas de estudo, mas foram custeados pelo pai na viagem para a Europa, onde fizeram um curso de especialização em engenharia civil. De volta ao Brasil, André escreveu Memórias sobre os Caminhos de Ferro da França e, junto com irmãos, estudou sobre portos e mar. Em 1865, preocupado com a Guerra do Paraguai, que durou de 1864 a 1870, alistou-se no Exército no dia 21 de maio. O tenente André Rebouças, com 26 anos, partiu para a guerra. Favorável à manutenção do cerco de Uruguaiana, Rebouças iniciou, a partir de então,
uma longa amizade com o Conde D, que nessa época dirigia as tropas brasileiras. Em 1866, atacado pela varíola, André retornou ao Rio de Janeiro, onde desenvolveu, junto com o irmão Antônio, projetos para companhias privadas que investiam na modernização da malha urbana brasileira. Um ano antes, sua mãe faleceu. Melancólico, André pediu baixa do exército e se inscreveu no concurso para lecionar hidráulica na Escola Central. Sua inscrição foi, entretanto, rejeitada, com a justificativa que havia sido realizada fora do prazo. Passou então a desenvolver projetos para o abastecimento de água da cidade do Rio de Janeiro e para a construção das docas Dom Pedro II e da alfândega, onde permaneceu de 1866 até a sua demissão em 1871. Depois disso, passou a gerenciar as obras de uma companhia particular. André também atuou como secretário do Instituto Politécnico e redator-geral de sua revista. É bom lembrar que nós estamos aqui no século XIX, em plena escravidão. Essa biografia que eu estou lendo do André Rebouças não aponta em nenhum momento que ele fora escravizado, nem seus pais, mas aponta que ele era um homem de cor, era um homem negro, confundido muitas vezes com escravizados, e que teve uma ascensão social pela educação e que sofreu discriminações, como mostra a biografia mais adiante. Mas o que nós queremos frisar aqui é que esses exponentes negros do século XIX, como André Rebouças e seu irmão Antônio, que foram engenheiros, que foram abolicionistas, eles são desconhecidos dos nossos alunos do ensino médio, do ensino fundamental e mesmo do ensino superior. Eu não me lembro de ter aprendido na escola, na época primária e secundária, sobre André Rebouças. Ele é mencionado en passant como abolicionista. No mais, ainda é um sujeito, um personagem desconhecido, inclusive no campo da história ensinada. Nós afirmamos que representatividade importa. É importante destacar que, malgrado a escravidão, houve pessoas negras, africanas, afro-brasileiras, que ascenderam socialmente, lutando contra todas as formas de preconceito. A apresentação desses sujeitos ajudam a recuperar a autoestima daqueles que historicamente foram vistos apenas na condição de escravizados. Por isso, nós insistimos na importância do ensino da história da África, na história da cultura afro-brasileira, em todos os níveis de ensino, da rede pública, da rede particular, para mostrar que esses sujeitos
construíram esse país para além da condição de escravizados. Africanidades conectadas, apresentando sujeitos ainda ocultos ou na invisibilidade da historiografia oficial tradicional.